Olá, amigos e visitantes, sejam bem-vindos. José Francisco, mais uma vez, aqui na bancada do suporte. E hoje um vídeo em que eu trago aqui uma ferramenta para a bancada do suporte. Essa ferramenta eu tive a necessidade em função de consertar aqui na bancada do suporte os inversores de energia solar on-grid, né, e também os off-grid, né. O que acontece? Para se consertar um inversor on-grid, que é esse que eu vou mostrar aqui, deixa eu aproximar aqui a câmera para que você veja, olha só. Aqui eu tenho um inversor on-grid, onde eu tenho aqui a entrada dos painéis solares, sendo positivo e negativo. Aqui entra a tensão que vem dos painéis. E para se consertar um equipamento desse, não em todos os casos, mas há casos em que é necessário que eu injete uma tensão aqui para que eu possa trabalhar no circuito do equipamento. E, obviamente, eu precisaria de ter um arranjo fotovoltaico montado para que eu encaixasse os dois cabos aqui, né? Para mim analisar o circuito em funcionamento. No entanto, isso não é muito fácil, né? E por isso eu tive a necessidade de desenvolver um simulador de painel solar para que possa gerar uma tensão e injetar aqui como se fossem os painéis solares. E para isso, vamos lá para o equipamento, para que você veja como que eu fiz. E se você faz também manutenção desse tipo de equipamento, aproveita o embalo, monta o equipamento, que é muito simples, que com certeza vai ser útil também aí na sua bancada. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações do YouTube. Pessoal, e senta o dedo no like aí sem dó. Isso vai ajudar muito o canal para que eu possa estar fazendo vídeos dessa natureza e postando aqui no @suportegoiano. Bem, pessoal, aqui eu fiz um equipamento muito simples, com peças que eu tinha inclusive na sucata. Mandei fazer essa caixinha, né, para montar ele dentro. Depois que terminar o vídeo, eu vou tampar ela aqui. Vai ficar assim uma caixinha tampada. E eu vou estar explicando o que eu fiz para montar esse equipamento. Como se vê aqui, olha só, isso aqui é um transformador de micro-ondas. O que acontece com o transformador de micro-ondas? Na rede de 220, que é o meu caso, aqui nesses terminais, eu tenho a entrada da tensão de 220. Esse transformador, ele é feito numa proporção, se a gente pegar o 220 e dividir pela tensão que sai no secundário, que no caso do transformador de micro-ondas, sai 2.000 volts aqui no secundário. Entra 220 e sai 2.000 volts, né? Então, se a gente for analisar pela proporção, 220 dividido por, ou melhor, 2.000 dividido por 220, vai dar em média aí uns 9 mais ou menos, né? Que seria a proporção. Então, de 9 para 1, na verdade, né? Então, o que acontece? Se eu entrar aqui no primário com uma tensão de 1 volt, no secundário, vamos arredondar aí 9, vamos arredondar a proporção para 10. Então, entrando 1 volt no primário, no secundário eu vou ter, obviamente, 10 volts. Isso nessa proporção de 10 para 1, ou 1 para 10, né? 1 para 10, na verdade. É do primário para o secundário. Então, o que acontece? Como a tensão é muito alta no caso, eu tinha duas possibilidades. A primeira seria desmanchar o transformador, tirar as espiras do secundário, para que eu ficasse ali com a quantia exata da tensão, que seria o suficiente para alimentar lá meu equipamento. Mas eu fiz diferente. Se eu fosse desmanchar isso aqui, para tirar as espiras do secundário, iria dar muito trabalho. O que eu fiz? Eu coloquei aqui na entrada em série,
eu coloquei duas bobinas. Essas bobinas, elas são da válvula de entrada de água das lavadoras, né? Peguei duas bobinas dessa e coloquei em série com a rede na entrada do trafo. E aí, obviamente, lá no secundário, eu vou ter uma tensão menor em função da tensão que vai estar entrando aí no primário. Mas para isso, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou medir essas tensões para que você veja quanto que está saindo lá no secundário, quanto que está entrando, né? A saída de tensão, obviamente, ela depende da quantidade de tensão que esteja entrando no primário. Eu vou fazer essas medições e, na sequência, eu volto com o diagrama esquemático para que você entenda o que de fato acontece. Antes, pessoal, eu quero mostrar essa chavinha e falar o que ela faz. O que acontece? Essa chavinha estando nessa posição que está, que é desligada, ela está inserindo uma das bobinas da válvula que eu coloquei, ela está em série com a rede elétrica entrando lá no primário do transformador. Quando eu ligo essa chavinha aí para cima, ela coloca duas bobinas em paralelo na entrada do trafo, né? E aí, obviamente, se elas estão em paralelo, a resistência é menor e, obviamente, eu vou ter uma tensão maior no primário e, por consequência, uma tensão maior no secundário. Portanto, eu vou começar as medições na entrada do trafo com ela desligada, que nesse caso está inserindo apenas uma bobina da válvula. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aqui eu vou medir tensão na entrada do trafo, onde seria a entrada do 220. Lembrando que eu tenho em série com a bobina do trafo, eu tenho uma das bobinas da válvula em série. Então, vamos ver aqui, acho que deu. Para aí. Vamos lá, medindo aqui na entrada. Os dois pinos de entrada do trafo. Olha só, pessoal, eu tenho aí, ó, cerca de mais ou menos 15 volts na entrada do trafo, né? Agora, vamos medir lá no secundário para a gente ver quanto que está saindo de tensão. Deixa eu colocar aqui a ponta de prova, que eu estou medindo no secundário do trafo, na saída dele. E olha só, eu tenho aí cerca de 143, 144 volts. Como eu tenho na entrada em torno de 14 alguma coisa ou 15 volts, isso está me dando aí uma proporção de mais ou menos 10, 1 para 10 na verdade. Ou seja, 1 volt no primário, eu vou ter 10 no secundário. 10 volts no primário, eu vou ter 100 no secundário. 15 volts no primário, eu vou ter aí aproximadamente 150 volts no secundário, isso porque a gente tem que considerar também aí a tolerância, que seria em torno de 10% para cima ou para baixo. Agora, eu vou virar aqui a chavinha para o outro lado, para que você veja, olha só, vou virar a chavinha para cima. Agora sim, eu tenho as duas bobinas em paralelo. Isso já vai me dar aí na entrada uma tensão maior, porque duas bobinas em paralelo diminui a resistência no caso, né? E aí, obviamente, eu vou ter uma tensão maior. Seria resistência ou impedância, né? Diminui, na verdade, a impedância, né? Então, vamos lá, vamos ver. Deixa eu ligar aqui na rede novamente, no 220. Vamos medir aqui para que a gente veja quantos volts vai ter lá na entrada. Olha só, pessoal. 35, 30,
Tá dando mau contato, vamos lá. Olha lá, 36,3,4 por aí. Se a proporção é de mais ou menos 10, eu devo ter entre 350, 370 ou 340, considerando aí a tolerância de 10% para cima e para baixo. Vamos ver quanto que vai dar agora no secundário. Vou estar medindo aqui, ó. Olha aí, ó. 388 no secundário de tensão alternada. Lembrando que essa tensão, depois de retificada e filtrada, obviamente ela vai subir um pouco, né? E é exatamente essa tensão já retificada por uma ponte retificadora e filtrada por um capacitor, é essa tensão que eu vou estar aplicando na entrada do equipamento que eu estiver fazendo aí o conserto. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, a tensão que sai no secundário, essa que eu acabei de medir, ela vai entrar numa ponte retificadora, vai se tornar contínua, ser filtrada por um capacitor e vai sair nesses dois cabos vermelho e preto já uma tensão contínua, onde eu vou estar ligando lá no meu equipamento. Inclusive eu coloquei esses dois cabos, né, esses cabos próprios, né, para alta tensão, e coloquei na ponta os dois conectores. Aqui agora eu simplesmente vou encaixar ele no meu equipamento, vou estar mostrando aqui. Olha só, aqui está o equipamento, eu vou simplesmente chegar com o conector, ó, e encaixar ele aqui, né? Que seria no caso o positivo, que está vindo de lá, e o negativo, que obviamente vai encaixar aqui. Simples assim. Com isso, eu estou gerando a tensão, simulando os painéis solares. E aí eu posso, obviamente, trabalhar aqui no meu equipamento e fazer aí a manutenção. Então, se você está no canal, não é inscrito, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações. E dá um like, pessoal, dá um like para ajudar o canal, isso contribui bastante para que o canal cresça e eu esteja aí postando vídeos dessa natureza. E se você quer copiar esse projeto, eu vou mostrar agora o diagrama esquemático, como que eu fiz esse cara, para que você possa aí fazer a sua cópia. Vamos para o diagrama, pessoal, mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito, marque o sininho para receber as notificações e o mais importante, dá um like, pessoal, para ajudar o canal, senta o dedo aí no like, que isso contribui bastante para o canal. Vamos lá. Olha só, o que você vai precisar para estar fazendo esse equipamento? Você vai precisar de um trafo de micro-ondas, que pode ser 110 ou 220, aí vai depender da sua região, onde você mora, depender da rede elétrica, se é 110 ou 220. Você vai precisar de duas bobinas, que são as bobinas da válvula da entrada de água das máquinas de lavar. Essas bobinas também, elas terão que ser 220 ou 110. Se a sua região é 110, o transformador tem que ser 110 no caso, e as duas bobinas também 110. E se for 220, tem que ser tudo 220, que é o meu caso. Então, o que eu utilizei? Eu utilizei aqui, ó, o trafo, usei as duas bobinas e usei uma chavinha que eu simbolizei aqui, ó, como uma chave. Como que é feito? O 220, que no meu caso o 220, ou poderia ser o 110, ele vai entrar um lado, ele vai entrar aqui, ó, vai passar pela bobina, vai sair do outro lado e vai no terminal primário do transformador. O outro lado vai entrar, o outro lado da rede, ele vai entrar, obviamente, aqui no outro terminal do trafo, esse vai direto. O primeiro vai passar pela bobina, né, e alimentar aqui o trafo. Nesse ponto aqui, ó, nessa condição, com apenas uma bobina inserida, eu medi aqui, ó, cerca de 15 volts no primário.
E no secundário, eu obtive uma tensão aproximada de 150 volts, mais ou menos, né? E quando eu inseri a segunda bobina, observe que a segunda bobina, ela está em paralelo com a primeira, porém, através daquela chavinha que eu mostrei. Quando a chavinha está desligada, eu tenho apenas uma bobina. Quando eu faço a inserção da chavinha, aí eu tenho as duas bobinas em paralelo. E nesse caso, eu obtive aqui, ó, no primário do transformador, uma tensão aí entre 35 e 36 volts. E no secundário, eu obtive uma tensão de cerca de 370 volts, mais ou menos. Agora, aqui no secundário foi feito a retificação dessa tensão e filtrada, que inclusive eu vou estar fazendo aqui agora para que você veja. Olha aí, pessoal, eu acabei aí de inserir o resto do circuito que eu não havia desenhado. Então aqui a gente tem uma ponte retificadora com 4 diodos, que depois eu vou até acabar mostrando ela lá para que você veja. Eu tenho os dois fios do secundário do transformador entrando na ponte retificadora. Do lado de cá eu tenho o negativo, que é esse aqui, e do lado de cá eu tenho o positivo. Aqui eu tenho um capacitor de filtro que eu coloquei de 220 micro por 500 volts. Por que 500 volts? Porque essa tensão, depois de retificada e filtrada, ela passa dos 400 volts. Então tem que ser um capacitor com uma tensão aí que suporte, né, a tensão que vai sair lá da ponte retificadora. Então, vou mostrar aqui, ó, o transformador, onde sai as tensões aí dele e entram na ponte retificadora, né, e depois são filtradas. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Acho que vai ter que ser assim mesmo. Olha só. Aqui eu tenho a ponte retificadora, que são aqueles 4 diodos. Eu tenho os dois fios, esses vermelhinhos aqui mais fino, onde entra a tensão AC, que está saindo lá do transformador. E aí eu tenho a saída, um fio positivo e um fio negativo, que vai levar a tensão lá para que eu ligue lá no meu equipamento que eu esteja fazendo aí a manutenção. Então é isso aí, pessoal. Esse equipamento, com certeza, ele vai ser muito útil para mim aqui na bancada do suporte, haja visto que eu faço manutenção desses equipamentos. E se você tem aí, em qualquer lugar do Brasil, um inversor solar on-grid e precisa fazer alguma manutenção, seja ele de qualquer potência, pode enviar aqui para a bancada do suporte. O telefone vai ficar aí na descrição. Como sempre digo, sou José Francisco, técnico em eletrônica. Um abraço e até a próxima.